Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu farei justiça, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, e Deus é vingador. Deus faz e sempre fará vingança contra os seus inimigos. Pode até parecer estranho dizer isso, mas sim, a vingança pertence a Deus. E não sou eu que digo e afirmo essa verdade. Há várias passagens bíblicas que afirmam isso. Por exemplo, em Deuteronômio, a mim pertence a vingança e eu lhes darei o pago ao seu tempo. Ou nos Salmos, o Senhor Deus da vingança resplandece. Em Isaías, porque o dia da vingança está no meu coração. E também no profeta Naum, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira para os seus inimigos. A vingança pertence a Deus e Deus é vingador. Deus de fato se vinga. Porém, tal afirmação, apesar de não ser falsa, não pode simplesmente ser dita desta maneira, sem uma explicação ou distinção. Por isso, no sermão de hoje, nós veremos que a vingança pertence a Deus e que Deus faz vingança. Mas, sobretudo, veremos que tipo de vingança estamos falando quando se trata de Deus. Deus é vingador e a vingança pertence a Deus. Mas o problema dessa afirmação está no contexto humano, ou seja, na maneira como entendemos a palavra vingança. Para nós, o ato de vingar implica uma certa desordem, ou um certo prejuízo e dano ao outro. Vingar é retribuir uma ofensa ou um dano recebido. Quem se vinga comete uma ofensa, ou devolve uma ofensa recebida. E o sentimento, o desejo ou ato de vingança pode vir de um rancor, humilhação, decepção, ira ou outros sentimentos, mas que estão de alguma maneira desordenados. E a verdade é que nós sempre que falamos de vingança, a associamos a algo ruim ou alguma desordem. E em Deus não pode e não há nada de ruim. Deus é a própria bondade. Por isso, quando falamos de vingança em Deus, não estamos falando dessa vingança humana, mas como explica São Tomás, a ideia de vingança em Deus está ligada à justiça divina. A vingança de Deus não é uma ação divina movida pela ira desordenada, pela raiva ou pelo rancor. A vingança de Deus é um ato de justiça. E Deus, de fato, pune os pecadores, os injustos e os inimigos. Deus, de fato, se vinga. Podemos até dizer que Ele castiga ou se vinga dos pecadores, porém, se entendemos esse castigo e vingança como um ato de justiça. A punição de Deus não é motivada por um impulso emocional de vingança, mas por uma ação de justiça que visa corrigir e preservar a ordem universal. Como bem diz e explica São Tomás de Aquino, distinguindo a vingança humana e divina, a vingança, como é considerada no homem, é um desejo de punir alguém por algum mal sofrido. Mas em Deus, tal desejo não existe, porque Deus, sendo perfeitamente justo, pune a quem deve punir por justiça, sem nenhum desejo de vingança, pois sua ira é sempre racional e justa, como diz São Tomás de Aquino. Logo, quando Deus pune o pecador, Ele faz não por vingança, ou seja, porque foi ofendido, mas por justiça. O pecado é a mais cruel injustiça cometida, porque quando pecamos, ofendemos a Deus que só nos faz bem. E além disso, o pecado traz uma desordem que deve, em justiça, ser restabelecida. E por isso, Deus, que é sumamente justo, que é a justiça mesmo, pune o pecador para restabelecer a justiça abalada pelo pecado. E esse ato de justiça, ou de vingança divina, não visa o sofrimento de quem é punido, mas a restauração da ordem. A punição dos pecadores é, portanto, uma forma de restabelecer a justiça, e por isso não pode ser vista como um ato de vingança no sentido humano, mas como um ato que restaura o equilíbrio moral do universo, ou seja, um ato de justiça. Deus pune os pecadores não porque deseja a sua destruição, mas para a sua correção e para que a ordem do universo seja preservada. Portanto, a vingança pertence a Deus, porque pertence a Deus restabelecer a justiça. E Deus se vinga, ou seja,
Deus age com justiça, punindo os injustos. Todavia, tal justiça ou vingança de Deus sempre é temperada pela misericórdia. Assim, então, podemos dizer que a vingança de Deus, além de um ato de justiça, é também um ato de misericórdia. E nada mais correto, porque não existe justiça divina sem misericórdia, nem misericórdia sem justiça. Deus, quando pune, faz um ato de justiça. No entanto, Deus vai ainda muito além, porque Ele não pune somente para restabelecer a justiça, mas para buscar a conversão do pecador. A vingança de Deus, ou seja, sua justiça, pode punir os pecadores, mas sempre com o objetivo de correção. Como diz São Francisco de Sales, Deus, em sua justiça, não deseja a condenação de ninguém, mas a conversão e a salvação de todos. Sua vingança contra os pecadores é sempre temperada com misericórdia e busca, mais do que castigar, corrigir. Pode ser que a justiça de Deus nos leve a um sofrimento, mas essa justiça não vem sem misericórdia. E por isso, nem o sofrimento deve nos fazer temer diante dessa misericórdia, justiça ou vingança. Assim como o ouro que é purificado pelo fogo, o sofrimento é muitas vezes a maneira que Deus usa para nos refinar, para nos tornar mais próximos dele. Sua vingança é, na verdade, uma chance para a nossa conversão. Deus não é injusto, nem menos misericordioso quando castiga. Até porque, mais que o castigo, Deus quer a correção. A gente pode até afirmar que a vingança de Deus é mais um ato de misericórdia do que de justiça. Porque a misericórdia de Deus é sempre maior do que qualquer punição. O que Deus quer é a conversão dos pecadores. A vingança divina é sempre purificadora, destinada à salvação dos homens, como diz São Francisco de Sales. Logo, a vingança pertence a Deus e não ao homem. E Deus sabe bem se vingar do homem. A vingança de Deus, como vimos, é totalmente diferente da vingança humana. E não só na sua motivação, mas também na sua ação. O homem não sabe se vingar, diferente de Deus, que sabe muito bem se vingar. O homem, quando quer vingança, a busca de maneira desordenada, movido por paixões desordenadas. Porém, Deus não é assim. O exemplo dessa diferença podemos ver no próprio Evangelho de São Lucas. Quando o evangelista conta que Nosso Senhor, que estava em viagem e decidido ir a Jerusalém, ele pediu para que alguns mensageiros fossem adiante a um povoado, para que eles preparassem uma hospedagem. Porém, esse povoado de samaritanos se recusou a receber Nosso Senhor, porque Nosso Senhor iria para Jerusalém. E vendo isso, os discípulos ficaram humilhados diante dessa injustiça, pediram vingança e falaram para Nosso Senhor: Senhor, queres tu que digamos que desça fogo do céu que os consuma? Ou seja, quer que nos vinguemos desses homens injustos? E Nosso Senhor, que não age por vingança humana, os repreende com essas duras palavras: Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para perder as almas, mas para as salvar. A maneira como Deus se vinga chega a ser constrangedora para nós. Algumas vezes Deus se vinga, ou seja, age com justiça e misericórdia, não com castigos, mas com sua doce graça. Como foi o caso de São Paulo, por exemplo. Que vingança, digamos assim, poderia ser maior do que ver seu perseguidor mais convicto e ferrenho se tornar o apóstolo mais abrasado? Ou que vingança maior do que ver um homem que buscou por anos e anos os prazeres e a ciência do mundo se tornar um Santo Agostinho? Ou o soldado que perfurou o lado de Cristo se tornar um santo? Ou os carrascos que se converteram e que, por amor à fé católica, sofreram os mesmos suplícios que aplicavam? Que doce, justa e misericordiosa vingança divina! Deixemos a vingança a Deus, porque a Ele pertence a vingança e Deus sabe se vingar. Da nossa parte, não há outra coisa a fazer do que deixar Deus se vingar dos homens. Para isso, procuremos, como diz São Paulo na epístola de hoje, não ser sábios aos olhos dos homens, nem pagar o mal com o mal, mas dar de comer e beber ao inimigo, não nos deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem, como faz nosso Senhor. Da nossa parte, cabe somente agir com caridade. Essa é a lei de Deus, essa é a lei do Evangelho.
Somente a verdadeira caridade pode mortificar o desejo humano de vingança. É difícil para o homem mortificar esse desejo, porque quando deseja vingança, ele julga procurar sua justiça, porém de maneira desordenada. A caridade tempera esse sentimento e faz com que o homem haja como Deus, procurando não a ofensa do próximo, mas justiça e misericórdia, e sobretudo misericórdia. A caridade é a virtude que ajuda o homem a não cultivar os rancores, alimentar as raivas e a não agir por vingança. E só o cristão caridoso consegue agir desta maneira. São Paulo, antes da sua conversão como judeu, procurava justiça com suas próprias mãos e buscava vingança contra os cristãos. Mas depois da sua conversão, com os sentimentos de nosso Senhor, com a caridade, São Paulo busca a salvação dos incrédulos e não os seus sofrimentos. E só a verdadeira caridade pode nos fazer agir assim. É a caridade que nos faz e nos ajuda a perdoar a quem nos tem ofendido e a não procurar vingança. O perdão não é simplesmente uma ação emocional ou uma aceitação passiva do mal, mas uma decisão racional de não desejar o mal para aquele que nos prejudicou. Logo, a caridade nos levará a perdoar e a agir com bondade, mesmo com aqueles que nos ofenderam. A caridade impede que busquemos a vingança, pois o cristão caridoso não quer o sofrimento do outro, mas sua conversão. Procuremos ter essa verdadeira caridade e imitar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos ter no coração os sentimentos de nosso Senhor. Porque se participamos dessa sublime caridade, será fácil para nós amar os nossos inimigos, a praticar a lei do Evangelho, a não procurar vingança, mas deixar com que Deus se vingue, deixar que Deus faça justiça e misericórdia. E é do nosso interesse querer a vingança divina. Deus certamente não deixará de fazer justiça e misericórdia. Então não nos deixemos vencer pelo mal. Procuremos com caridade, com os sentimentos divinos, vencer o mal pelo bem. Essa é a glória do cristão e é isso que nos enraizará na caridade. Procuremos e peçamos que Deus se vingue dos homens, que Deus faça justiça e misericórdia, inclusive conosco, para o bem da nossa alma, para a nossa conversão. E não tenhamos medo da vingança divina, que é sempre doce, justa, misericordiosa, que é sempre bondosa, que não quer o sofrimento, mas a conversão dos pecadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.